Os fãs do casal Whindersson Nunes e Luísa Sonza se surpreenderam ontem com a notícia da separação. O casamento, que durou cerca de 2 anos, acabou não resistindo aos desafios da vida moderna. Luísa Sonza, em entrevista a um site de notícias, acabou revelando que a pandemia que provocou o isolamento social acabou se constituindo num fator de agravamento e que isso pode ter contribuído para acelerar o processo da separação em função dos desgastes que já estavam acumulados. Na verdade, muitos casamentos estão se desfazendo. Na China foi observado um aumento exponencial no número de divórcios nesse período. O mesmo está ocorrendo em outros países da Europa e não será diferente nos outros lugares. Na verdade, nós estamos vivendo um tipo de conjugalidade muito doente. O fato das pessoas morarem na mesma casa e terem filhos e relações sexuais e um papel assinado no cartório ou um álbum de fotografias do evento na igreja não constitui um casamento. Eu conheço pessoas que têm todas essas coisas e não estão casadas. Na verdade, nunca se casaram. Casamento não é altar, nem igreja, nem pajem, nem fotos. Isso é tudo sofisticação da sociedade moderna de consumo. Nas escrituras, casamento tem uma outra perspectiva. E nos tempos em que nós estamos vivendo, as relações estão se esfarelando, porque as pessoas estão sendo expostas a um ritmo de vida que impede que elas se relacionem. É tanta virtualidade, é tanta relação onde existem, às vezes, 2 contas, 2 carros, amigos separados, projetos separados e, às vezes, até casas separadas, que o casal se esbarra no corredor da casa, se olha e se pergunta por que foi mesmo que a gente se casou. A Escritura revela que a perspectiva da relação entre 2 pessoas deve ser construída, apoiada em pelo menos 2 fatores. O primeiro aparece no livro do Eclesiastes, quando o sábio diz: é melhor serem 2 do que 1. E diz mais que a relação do homem com a mulher é aquilo que de melhor se pode ter na existência. Quando alguém encontra o amor da sua vida, e aqui eu não sou exclusivista nas relações heterossexuais, e reconheço a liberdade e a possibilidade de relações de outra natureza, quando a gente encontra esse par na vida, parece que tudo se harmoniza. E aí o sábio diz: porque essa é a única paga que você tem pelo seu trabalho debaixo do sol. A outra recomendação vem do profeta Amós, quando ele fala como 2 pessoas vão caminhar juntas se não houver entre elas acordos. Ora, você não faz acordos sem conhecer bem a pessoa. E você não faz acordos sem que exista uma relação sendo construída. Na verdade, quando 2 pessoas se unem muito mais do que corpos. Se unem mentes e se une também o espírito. Nós trazemos dimensões culturais, emocionais, trazemos culturas familiares e tudo isso se junta quando 2 seres humanos estão convivendo. Às vezes, filhos de outras relações que têm que conviver com os filhos da nova relação. É um contexto complexo e não é fácil harmonizar isso. E por isso o profeta diz: para 2 caminharem juntos, é preciso que entre eles exista acordos. Como é que estão os acordos da sua relação? Acordo não é algo tácito, que está fixado e que é inamovível e inalterado. Pelo contrário, os acordos precisam ser revisitados, precisam ser melhorados, alterados e alguns incrementados, outros excluídos. E é assim que as relações podem se tornar sadias. Com a pandemia, os casais tiveram que conviver, tiveram que se encarar, tiveram que se relacionar, sair da rotina extenuante que nós gastamos horas no trânsito, no trabalho,
e temos a possibilidade dos encontros com amigos e de festas e de relações que estão para além da nossa própria casa e de alguma forma, em muitos casos, isso tudo camufla o câncer que está acontecendo na relação, que vai corroendo e que vai expondo uma patologia relacional que mais cedo ou mais tarde vai explodir. Em dias de isolamento, eu lhe recomendo, faça uma asepsia na sua relação. Converse, exponha, fale do que lhe incomoda, tente encontrar alternativas. Não permita que os dramas que nós estamos vivendo também se infiltrem na sua relação. Não permita que tudo fique ruim ao mesmo tempo, porque cada coisa tem a sua própria solução e o seu próprio contexto. E eu estou aqui desejoso de que o seu casamento, se estiver em crise, possa ser ressignificado e que você encontre dias melhores. Vamos conversando por aqui. De encontro em encontro, a mente vai abrindo, o coração vai expandindo. E o mais eu vou te falando no caminho.